O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, confirmou uma sentença que garante licença de 180 dias à servidora pública federal que adotou uma criança. Os pais servidores públicos que adotam crianças defendem que precisam ter a mesma quantidade de tempo de licença concedida aos pais biológicos, porque os filhos adotados também inspiram cuidados. O casal de servidores públicos Daniela e Jorge adotou 2 crianças. Eles contam que precisaram tirar licenças do trabalho para oferecer às crianças todo o cuidado que elas necessitavam quando chegaram ao novo lar. Mas não foi fácil. Para garantir o tempo máximo da licença adotante, 120 dias, que eram permitidos na época da adoção do primeiro filho, e 180 dias no caso do segundo, eles tiveram que demonstrar na justiça que as crianças precisam de cuidados especiais, talvez até maiores, na opinião deles, do que se fossem biológicos. Para nós que adotamos, a gente tem a certeza de que talvez a gente precisasse até de mais tempo. Porque as crianças chegam com histórias que nós às vezes desconhecemos, com necessidades muito maiores do que as crianças que foram geradas e que você acompanha a gestação. No caso dos adotantes, os pais são pegos de surpresa, né, e tem que mudar toda uma vida para poder receber a criança. A licença de 180 dias para servidoras públicas que adotam crianças, vez e outra, vira discussão judicial. Os pais precisam entrar na justiça para garantir a equiparação, ou seja, que seja concedido a eles o mesmo tempo de licença das mães biológicas. Um dos processos foi decidido pelo TRF da Primeira Região, aqui em Brasília, que recebe uma grande quantidade de ações envolvendo servidores públicos. Uma funcionária pediu que fosse estendida a sua licença de 120 para 180 dias, sustentando que a Lei 11.770 de 2008 permitiu esse direito. A Justiça Federal de Brasília já havia garantido a extensão, mas a União recorreu, alegando que havia diferenças entre a licença maternidade e a adotante em razão das condições de ordem biológicas, como recuperação do parto e amamentação, não presentes no caso da servidora adotante. Mas para a relatora do recurso, desembargadora federal Gilda Guimaringa Seixas, os prazos deste tipo de licença não podem ser diferentes para mães biológicas ou adotantes. O posicionamento dela foi seguido por unanimidade pelos desembargadores da primeira turma. Este advogado, especialista em servidor público, explica que a decisão do TRF1 reforça uma jurisprudência favorável às funcionárias públicas que adotam crianças. A interpretação que mostra que é inconstitucional aquela distinção da 8.112, ela vale tanto para os 120 dias como para os 180 dias. Então, tanto faz se a licença gestante ou a licença maternidade é para a mãe biológica ou para a adotante, esse período tem que ser de até 180 dias, sem distinção. Mas ele faz uma observação quanto ao prazo de licença atualmente concedido ao servidor público que é pai. A Lei 8.112, ela permite a licença paternidade de apenas 5 dias. E depois dessa alteração em 2008, essa previsão específica que levou a maternidade até 180 dias de licença, um decreto mais recente, de 2013, ele estende até 15 dias essa licença paternidade. Por que nesses casos você não estenderia até 180 dias se não há diferença entre os sexos? Num caso, e eu compreendo a diferença no caso onde você tem o casal, né, com o pai e a mãe, mas no caso de você tiver o pai exclusivamente, por que ele não tem o mesmo direito?